Saudações a todos. Esse aqui é o vídeo do curso de formação acadêmica. Esse curso de formação acadêmica foi um sonho de um professor chamado Clayton, do estado de São Paulo. E esse sonho, toda a ideia inicialmente é um sonho, a pessoa sonhou aquilo e colocou em prática. Então esse professor Clayton, lá do estado de São Paulo, idealizou esse projeto, convidou outros professores para participar desse curso que visa estimular, fornecer aos alunos das escolas públicas um conteúdo didático, conteúdo para usar para o Enem, para as faculdades, os cursos técnicos e também para a vida. Quando ele iniciou esse projeto, ele convidou alguns professores e convidou a mim, professor Cláudio Carneiro. Sou licenciado em História, com pós-graduação em História Afro-Brasileira e Africana, aqui no estado da Bahia. Como hoje temos essas questões de tecnologia que permitem que as pessoas se aproximem, às vezes a tecnologia distancia as pessoas, mas às vezes também aproxima. Foi o que aconteceu. Temos um grupo que começou pelo Instagram, que tem professores de vários estados: São Paulo, Rio, Bahia, Alagoas. E o professor Clayton me chamou para essa empreitada. Nessa empreitada, ele solicitou que eu fizesse um projeto envolvendo cinema e história, sociologia. Eu prontamente aceitei, eu não vou deixar um amigo meu numa demanda dessa sozinho. Por conta disso, eu resolvi fazer esses cursos e disponibilizar no YouTube. Como eu já relatei, eu sou licenciado em História. Atualmente estou professor do estado aqui no Recôncavo Baiano, onde eu moro na cidade e dou aula em outra cidade. Estou professor de História e de Sociologia. Sempre fui um apaixonado por cinema, seriados, romances, histórias em quadrinhos, principalmente envolvendo ficção científica e temas ligados à fantasia e à história, obviamente, né? Então eu topei esse projeto. Então o que é que vai ser esse curso que eu estou ministrando aqui? A gente vai trabalhar a história e a sociologia no cinema. Então, primeiro, algumas questões. O porquê do uso do cinema, o chamado audiovisual. Porque o cinema tem um apelo, entendeu? O cinema tem um apelo muito grande para as pessoas, porque a pessoa enxerga, a pessoa escuta e é cômodo também. O cinema, antes de tudo, ele foi criado para ser um entretenimento, mas foi um entretenimento que alguns filmes conseguiram o status de obras de arte, obras-primas. Tem cineastas que fizeram verdadeiras maravilhas cinematográficas. Então, assim, um patamar, o Bergman, Coppola, o Spielberg, entre outros tantos diretores aqui, estadunidenses, brasileiros. Sim, temos cinema no Brasil e vamos trabalhar os cinemas brasileiros aqui. Então, o audiovisual tem esse encanto, entendeu? A pessoa está estressada, aí entra no cinema durante ali 1-3 horas, ele senta ali, come uma pipoca, bebe um refrigerante, bebe um café, o que seja, um suco, com água, e dentro daquele momento ele não pensa em nada, porque ele está absorvido naquela história que se apresenta naquela tela.
Hoje em dia a gente assiste filme no cinema, a gente assiste filme na televisão, no celular, no computador, nas Smart TVs, porque a evolução da divulgação cinematográfica é incrível por si só. A minha geração, um dos grandes momentos foi a criação, o surgimento do videocassete. Anteriormente existiam filmes na televisão, a gente tinha que esperar algum canal de televisão transmitir o filme em determinado horário, determinado dia, e a gente se programava para assistir. Hoje não. Hoje tem N opções. Então, na minha geração, surgiu o videocassete, que para nós foi uma felicidade incrível. A gente tinha um hábito de ir nas videolocadoras, e não era DVD não, era VHS, uma fita mesmo. E a gente locava e garantia o filme do final de semana. Algumas pessoas criaram toda uma cultura cinematográfica pelas videolocadoras. As videolocadoras eram um ponto de encontro, um ponto de bate-papo, pessoas se conheceram, tem pessoas que até se conheceram e se casaram através das videolocadoras. Eu via a pessoa sair de casa, ir para uma locadora, lá, escolher um filme, conversava com o outro, conversava com a pessoa. O diretor Quentin Tarantino, um dos grandes diretores dos Estados Unidos, ele praticamente também desenvolveu também a cultura cinematográfica dele. Ele era funcionário de uma videolocadora. Então as locadoras têm uma importância muito grande nesse processo de divulgação de cinema, de seriados, shows, porque havia fita VHS com shows. Às vezes você não assistia um show de uma banda e chegava lá, tinha um show de uma banda, lá você locava, assistia. Então foi incrível para a minha geração. Hoje, atualmente, a gente tem inúmeros recursos. Eu que sou um cara velho, eu ainda tenho meus DVDs. Assisto filmes em mídia digital. Escuto música em CDs. Mas as pessoas jovens não. Hoje a gente tem os chamados streamings para assistir filmes, seriados. Alguns gratuitos, como os filmes que são disponibilizados no YouTube. Mas essa é o apanhado da nossa realidade. Agora, vamos ver o porquê da escolha do cinema e dos filmes nesse curso de formação acadêmica que eu estou disponibilizando aqui no meu canal do YouTube, que esses jovens irão assistir, e gratuitamente para quem quiser. Os meus alunos também, eu passaria o link para eles. Um abraço aqui para os meus colegas do Colégio CETIPS, os estudantes também. E lembrar da nossa turma aqui, né? Mas vamos lá nesse projeto que estamos eu e o professor Cleito e outros professores. Então vamos lá. O audiovisual é isso. O filme é isso aí. O nome filme vem do próprio material. Hoje a gente usa o nome filme porque o conceito se estendeu. Hoje não tem nem, às vezes não tem nem a mídia física, como eu falei. A pessoa vai lá, pega uma televisão, um computador, um celular, um tablet, acessa a internet, entra no serviço de streaming que pode ser gratuito ou pago e assiste os filmes que ele quiser. Isso que também estiverem disponíveis. Inicialmente, o nosso trabalho aqui vai ser utilizar esses filmes para quê? Como forma de divulgação de história, de divulgação da cultura cinematográfica e incentiva a leitura. Sim, incentiva a leitura. Porque algumas pessoas assistem um filme, gostam daquele tema, e depois descobrem que existe um livro que foi escrito, que o filme foi baseado. Um exemplo clássico disso é O Senhor dos Anéis. Quando O Senhor dos Anéis o filme sobre O Senhor dos Anéis, a trilogia sobre O Senhor dos Anéis foi lançada no cinema, havia um grande público que tinha lido os livros. Havia outro público que nem conhecia o livro. Outros apenas ouviram falar. Mas, a título de exemplo, aqui com o filme, o livro aqui aumentou a venda dos livros em dezenas de vezes, quizá centenas de vezes, né? Aqui no Brasil. Ou seja, um filme que fez muito sucesso, ajudou as pessoas a lerem. Eu lembro que
quando o filme A Múmia foi lançado em 1999, com Brenda Fraser, um ator famoso, que falava da mitologia egípcia, anos depois, muitos historiadores e arqueólogos disseram que aquele filme foi o primeiro contato com eles, com o Egito, com a história africana. E eles se encantaram com aquilo que foram estudar história. Eu, por exemplo, meu primeiro contato com a mitologia, que foi minha paixão de criança, foi quando assisti o filme A Fúria de Titãs. Não a filmagem, mas o original, lá nos longínquos anos 80 do século XX. Quando eu fui fazer a faculdade, o que aconteceu? No meu TCC, eu optei por trabalhar ferramentas complementares para o ensino de história. Cinema, seriados, história em quadrinhos, que é outra grande paixão que eu tenho. Eu usei o filme Highlander, Guerreiro Imortal, o primeiro. Então, como eu tinha essa bagagem do cinema, durante muitos anos, quando não existia internet, o que a internet não tinha alcance que ela tem hoje, a gente, para se informar, lia, comprava revistas em bancas de revistas, entendeu? Perdão da redundância. Durante muitos anos eu fui leitor da Sete, que era uma revista especializada em cinema, que eu ainda tenho aqui guardado no meu acervo, para terror da minha esposa, que eu, segundo ela, eu acumulo papéis em demasia. Então, eu tinha essa formação amadora sobre o cinema lá na Sete, a Sci-Fi Magazine, Sci-Fi News, que era uma revista especializada em ficção científica. Então, esse me deu esse gosto e esse acervo sobre cinema. Na faculdade, eu explorei isso dentro da minha área. Aí, por isso, e agora, pleno ano 2025, estou aqui dando esse apoio para o Cleiton lá em São Paulo. Também a gente está utilizando música. Isso aí, esse caldeirão aí. Então o nosso projeto basicamente é esse aí. Então a gente vai pegar filmes, falar sobre os filmes, fazer analogia desses filmes com questões historiográficas, com questões do tempo presente, porque uma coisa importante que as pessoas têm que saber, que a história estuda, os historiadores, eles estudam o passado para responder questões do tempo presente. Quem estuda o passado apenas pelo passado, para compreender o passado em si mesmo, são os arqueólogos, que é uma ciência assim fabulosa. Mas os historiadores é outro segmento, então a gente estuda o passado para compreender o presente. O passado é nossa referência, nossa fonte. Porque o passado é a história da humanidade, é a história dos nossos antepassados. Todo documento, livro, fonte, tudo que existia, que são chamadas fontes históricas, que chegaram até nós, são um acúmulo do conhecimento dos que vieram anteriormente. Então a gente utiliza esse arcabouço para responder questões do tempo presente. Na proposta desse curso, qual é o grande drama do Brasil no século XXI? Mas para os estudantes. Dificuldade de leitura, custo de livros, questões envolvendo interpretação textual, interpretação visual, interpretação da realidade ao seu redor. Essas questões sempre estiveram presentes entre os alunos. O que agrava a situação no nosso tempo presente é o vício em telas. O vício em telas realmente está prejudicando bastante os alunos atualmente. Fora problemas estruturais, que isso aí são longos no Brasil, como a falta de investimento, o descaso com a escola pública, o ataque aos intelectuais, os ataques aos historiadores. A internet tem um paradoxo.
internet é uma fonte de informações incrível, fabulosa, fenomenal, indescritível, mas também ela canaliza tudo. Canaliza pessoas bem intencionadas, sim, mas canaliza pessoas que estudaram, têm formação, que vão para a internet e dizer que a formação não serve para nada. A loucura é deles, não é minha. As intenções deles são diversas. Mas esse ataque à cultura, esse ataque à escola, esse ataque à educação, esse ataque aos professores, que sempre houve no Brasil, sempre houve, principalmente na República Brasileira, acentuado nos dias atuais, porque temos o veículo da internet, além das outras mídias, como o jornal escrito, o televisionado, mas o ataque existe. Por quê? Porque conhecimento é poder. Quem não tem conhecimento, quem não tem cultura, pode sobreviver? Pode. Pode viver a vida? Pode. Mas leva uma defasagem muito grande. Leva uma desvantagem enorme. E é proposital. Sabendo que conhecimento é poder, as pessoas que detêm o poder vão querer dar conhecimento? Vão ofertar conhecimento de forma gratuita? Não. Por pressão popular, se oferece, mas aí o que faz? Reduz a qualidade. Ataca-se os professores. Principalmente quando os pobres chegaram na faculdade. Quando as pessoas negras começaram a entrar na faculdade, mudar toda a perspectiva da faculdade, mudar as pesquisas. Então esse ataque à cultura existe, é fato. E como a gente combate isso? Através do conhecimento. Mas já falei demais, vamos entrar de fato, porque historiador é assim, começa a falar, parece que não vai parar mais nunca. Então vamos lá. O que é que a gente vai apresentar aqui? O filme que a gente vai trabalhar. Canudos. Guerra de Canudos é o nome do filme. Por que vamos trabalhar esse tema? Primeiro que foi um fato histórico. Realmente houve essa Guerra de Canudos aqui no sertão baiano, no final do século XIX. E esse tema, sim, é relevante para os dias atuais. E durante o curso a gente vai trabalhar isso aqui. Então, o filme vai ser Guerra de Canudos. Esse filme está disponibilizado no YouTube gratuitamente. Tem duas versões. Tem uma versão com um tempo maior, tem uma versão e outra versão. Eu sugiro às pessoas que assistam a versão estendida, porque esse filme, quando foi feito, ele também foi adaptado como um seriado de um certo canal de televisão, e por isso ele teve uma quantidade de cenas, esse tempo maior de filmagem. Mas vamos lá. Filme Guerra de Canudos. A direção foi de Sérgio Rezende, o roteiro foi de Paulo Ram e Sérgio Rezende. Espero ter falado o nome correto do roteirista. O elenco tem feras. Infelizmente já partiu. O grande José Wilker, talvez um dos grandes atores da sua geração. Cláudio Abreu, uma atriz fabulosa. Paulo Betti, que a gente talvez trabalhou outro filme que também ele fez, o filme do Lamarca. Marieta Severo, essa aqui é uma diva do cinema nacional. Selton Mello e outros atores, que a relação é muito grande para a gente falar aqui, mas esses são os principais da trama. Então, primeiro ponto, a gente tem que definir o filme como um audiovisual, ou seja, uma obra que trabalha som e imagem. Então, o termo filme na literatura acadêmica não é tratado dessa forma, ele é tratado como um audiovisual. Pronto. Esse filme é uma adaptação cinematográfica. O que é uma adaptação cinematográfica? Existem filmes que o roteiro é criado
apenas para aquela forma de mídia. Outros não. Como deu exemplo, O Senhor dos Anéis foi um romance escrito pelo professor Tolkien e adaptado para o cinema, adaptado para TV, animações, para música. Então, já havia o romance e ele foi adaptado. O romance do professor Tolkien é uma ficção. Aquela história não aconteceu. Guerra de Canudos foi uma história que realmente aconteceu. História no sentido historiográfico do termo, ou seja, o relato da real existência das coisas. Então, houve um evento no sertão da Bahia que o filme retrata, porém o filme está considerado como um gênero de drama. Eu considero esse filme um romance histórico. O que é um romance histórico? É quando você pega um fato histórico e adapta para o cinema, introduzindo aspectos ficcionais. Vamos lá, vamos destrinchar isso aí. Ou seja, a Guerra de Canudos existiu. Existe um relato sobre a Guerra de Canudos, escrito pelo grande Euclides da Cunha, nesse livro aqui, ó, Os Sertões. Desculpa. Euclides da Cunha foi um correspondente de guerra que saiu de lá, de São Paulo. Ele escrevia para um jornal chamado, que eu não vou falar o nome porque o jornal existe até os dias atuais, para não comprometer o vídeo. Um grande jornal do estado de São Paulo, e ele foi correspondente de guerra. Então ele foi para o local, lá testemunhou muitos fatos, ouviu o relato de outras tantas pessoas, e ele fez um estudo aprofundado sobre a geografia, sobre os aspectos da natureza da Caatinga e aspectos geopolíticos dessa guerra. Então, o livro Os Sertões, aqui, do grande Euclides da Cunha, um dos maiores autores brasileiros de todos os tempos, é um livro que realmente é uma leitura densa, entendeu? Principalmente nos capítulos iniciais, porque ele vai fazendo a descrição da natureza, do que ele viu, mas é desafiador ler, mas vale muito a pena. É um livro que trabalha bastante a nossa formação enquanto povo brasileiro. Então, é um livro referencial. O que é que eu falo dos referenciais? Para mim, existem 3 categorias de livros. Os livros que você precisa saber que foram escritos, os livros que você precisa ler e os livros que você precisa ter. Nem todos os livros que você vai ler você vai ter a posse, até porque é um custo alto. E os livros que você precisa ter é o que está nessas 3 categorias. Então, são as referências que você tem para enxergar a sua sociedade, para enxergar você como membro do povo brasileiro. Então, tem alguns livros que se encontram nisso aí, e Os Sertões, é um deles. Mas vamos lá. Então, com base nos relatos do Euclides da Cunha, os roteiristas fizeram esse filme. Então, tem personagens que realmente existiram, como Antônio Conselheiro, e tem personagens ficcionais. Mas só que o que acontece? Questão ficção. Toda ficção é baseada na realidade. Entendeu? Tem uma piada que diz que todo mentiroso produz uma mentira que tem um fundo de verdade. Principalmente quando o mentiroso tem pouca imaginação. Essa piada é para quê? Para entender que, ao contrário do que aparece depois de alguns filmes, esse filme é uma ficção, tudo que aparece aqui, se for pessoas que realmente existiram, é uma mera coincidência. Não é uma mera coincidência. Toda ficção é baseada na realidade. Toda obra de ficção tem aspectos da realidade
inseridos na obra. E não sou eu que estou dizendo isso não, isso é o grande historiador Pedro Paulo Funari, que ele tem trabalhos excelentes sobre o uso do cinema no ensino histórico. Então Pedro Paulo Funari, um dos grandes historiadores brasileiros, numa videoaula ele fala isso aí: toda ficção é baseada na realidade. Por quê? Porque simplesmente as ideias não surgem do nada. Quando o autor de ficção, como o professor Tolkien, escreveu o livro O Senhor dos Anéis, de onde surgiu aquelas ideias que ele tem lá, daqueles temas? Surgiu da paixão dele pelos relatos mitológicos da Europa, surgiu da experiência dele da Primeira Guerra Mundial, que ele foi um soldado na Primeira Guerra Mundial, surgiu também do que ele visualizou na Segunda Guerra Mundial. Então, tudo isso, na mente do professor Tolkien, na mente de um gênio da literatura como ele pegou tudo aquilo e escreveu daquela forma, da forma ficcional. Mas quem lê O Senhor dos Anéis, fazer uma interpretação do que está escrito lá, vai tentar que tem muitas coisas da realidade que o professor Tolkien viveu, do período que ele viveu, mas também do período atual. Então, a adaptação sobre a Guerra de Canudos com personagens ficcionais, são personagens ficcionais, mas a inspiração para aqueles personagens surgiu de pessoas que realmente existiram, surgiu de situações que ou os roteiristas vivenciaram, ou os roteiristas conheceram, ou os roteiristas estudaram de alguma fonte. Se for o livro do Euclides da Cunha, pode ser também ter sido o livro do Edmundo Moniz, Guerra Social de Canudos, entre outros centenas de artigos e de livros acadêmicos sobre a Guerra de Canudos. E por que eu digo que toda ficção é baseada na realidade? Porque é o seguinte: quantas famílias do Nordeste, do sertão baiano e de outros estados do Nordeste, de Sergipe, de Alagoas, estavam representadas naquela família apresentada no filme? Porque vocês vão assistir o filme Guerra de Canudos, aí vocês vão notar que no início do filme tem uma família, que o pai da família é interpretado pelo Paulo Betti, a esposa pela Marita Severo, e duas filhas, e uma é interpretada pela Cláudia Abreu. Aquilo que aquela família estava vivendo, as agruras da seca, as injustiças da sociedade, os impostos do governo, entre outras tantas situações, estavam presentes na sociedade daquele período e estão presentes também na sociedade atual. As secas ainda são um grave problema no Nordeste, potencializados pela crise climática, certo? Mas as secas sempre foram um problema. O semiárido nordestino é uma das áreas mais povoadas do Brasil e um dos povoamentos mais antigos, principalmente pela pecuária e outras culturas, como o sisal, o algodão, mas é habitado. Então, aquelas pessoas muito bem descritas, muito bem representadas pelos atores, aquele roteiro muito bem feito, ali, quem viveu no Nordeste, quem é nordestino, quem viveu na área do sertão, na área da Caatinga, claro que se identificou com aquilo, por ter vivido ou por ter visto. Então, a ficção, para funcionar, ela tem que ser crível, ela tem que ser plausível. O que é isso? A pessoa, quando vai assistir um filme, se mesmo um filme de ficção científica, com alienígena, o que seja, o subconsciente, durante aquele período, tem que acreditar no que está vendo. Ah, isso é loucura. Não, é suspensão de credulidade. Eu tenho para isso. Então, naquele momento, a pessoa sabe que aquilo não é real, sabe que é um filme, sabe que é obra de ficção, mas da forma como é apresentado, a pessoa acredita subconscientemente, pelo menos durante aquele período do filme.
acabou o filme, aí a pessoa volta à realidade e, não, pode esquecer, pode ficar aqui com aquilo na mente. Quantas pessoas não assistiram um filme que alguma citação do filme ficou na sua mente durante anos? Às vezes até uma cena do filme lhe marcou e você ficou com aquilo pro resto da vida. Mas o roteiro, mesmo ficcional, ele tem que ser crível, ou seja, a pessoa tem que entender, a pessoa tem que compreender, a pessoa tem que aceitar que aquilo pode acontecer. Claro que em um filme que trata de um fato real, isso é mais fácil de ser alcançado. Em Guerra nas Estrelas, do George Lucas, já é um processo mais complexo, porque ele vai ver pessoas de outro planeta, de outra galáxia. Mas em um filme, mas voltando aqui à questão, para ser crível, isso vai concentrar a pessoa vai gostar daquilo, ela vai estar dando interesse. Porque se a coisa for muito absurda, for muito estúpida, for muito totalmente descontrolada, a pessoa vai achar, não, esse filme é chato, sai do cinema ou para de assistir. Então, o filme tem que, como diz a gíria, o filme tem que lhe pegar. Lá ele, como diz aqui na Bahia, né? Mas depois eu explico o que é lá ele para quem não é baiano. Você tem que sentir o filme, aquele filme tem que lhe despertar interesse, despertar curiosidade. Então, você começa a acreditar no que está sendo relatado ali. Então, sim, a ficção é um aspecto da realidade. Voltando aos ensinamentos do professor Pedro Paulo Funari. A ficção é um dos aspectos da realidade, porque a ficção contém dados da realidade. Contém dilemas da realidade. O filme, usando a ficção, mas ele apresenta questões do tempo presente. Isso é outro detalhe que vocês têm que entender. Vamos lá. O filme Guerra de Canudos. A Guerra de Canudos aconteceu de 1896 a 1897, final do século XIX. Já tinha acontecido o golpe republicano do 15 de novembro. Sim, golpe republicano. Quem estuda história sabe que o termo correto é esse. Proclamação da República é utilizado, mas entre os historiadores essa proclamação é um tema para debate. Mas não é o caso aqui. Mas o golpe republicano tinha acontecido, o Brasil tinha deixado de ser império e se iniciado como república. Porque era espada, não era democracia ainda. Os presidentes eram os militares. Depois a gente conversa sobre isso. Mas, seguindo. Então, na ficção tem aspectos da realidade? Tem. Está cheio deles. Em filmes, como ficção científica, filmes de terror, estão mais sutis. Mas em filmes como tratando sobre a Guerra de Canudos vai estar evidente. É evidente que a mensagem está ali. São brasileiros, pessoas das classes populares, pessoas pobres, do sertão baiano, do sertão nordestino, para englobar que não tinha só baianos lá, que estavam sofrendo com a seca, estavam sendo vítimas do coronelismo. Quem estudou a história do Brasil tem que entender o conceito de coronelismo. Só relembrando rapidamente, coronéis era o quê? Na República Velha, o Estado não tinha a estrutura burocrática que tem hoje, não tinha a quantidade de funcionários públicos, então se escolhiam pessoas, normalmente grandes fazendeiros, ou até mesmo grandes comerciantes, não são fazendeiros, que eram pessoas de poder na região, e eles se tornavam coronéis de patente comprada, ou seja, eles compravam uma patente de coronel da Guarda Nacional com aquele documento, era um documento oficial. Ele podia dispor de seguranças armados e fazia, de grosso modo, a justiça representava o Estado naquela região, onde os representantes oficiais, os representantes funcionários públicos não chegavam. A gente não tinha estrutura policial que tem hoje, cartórios, então
os coronéis na região eram representantes oficiais do governo. Faziam lá a justiça deles, mas com o aval do governo federal. Então era o poder. Então, questões envolvidas os coronéis, as religiões, o dilema da Igreja Católica com o Antônio Conselheiro. Ou seja, a Igreja Católica era, no final do século XIX, o maior representante do cristianismo no Brasil. Havia igrejas protestantes históricos, havia, mas na quantidade muito menor. Havia as religiões de matriz africana, havia, mas quem tinha o poder, quem estava relacionado com as autoridades, era a Igreja Católica. Fato, não é crítica, estou contestando um fato. Então, o filme aborda o messianismo popular, ou seja, o Antônio Conselheiro era um religioso cristão que trabalhava com os aspectos da igreja, com a filosofia da Igreja Católica, mas ele não estava ligado à Igreja Católica, ou seja, ele era um religioso independente. Quando vocês assistirem o filme, vocês vão notar isso aí. Ou seja, ele usava a Bíblia, usava aspectos dos santos católicos, mas ele não estava ligado à instituição, não representava a instituição da Igreja Católica. E ele, o Antônio Conselheiro, era um religioso andarilho, que era muito comum naquele período. Era um mundo diferente do nosso em alguns aspectos, mas muito similar em outros. Então, o Antônio Conselheiro estava lá divulgando a ideia a visão religiosa dele e como aquilo deveria ser aplicado no nosso mundo. Ele acreditava que ia acontecer um apocalipse, segundo alguns autores, e ele divulgava o cristianismo, esse cristianismo popular. Falava às pessoas pobres, às pessoas simples, e organizou o Arraial de Belo Monte. Ou seja, no final do século XIX, temos um religioso que não está ligado a nenhuma instituição religiosa. Esse fala para o povo, para as massas populares. Ele agrega uma grande multidão ao redor dele, vai para uma fazenda abandonada, que ficava à margem do rio Vaza Barris, e cria lá uma comunidade. Ou seja, cria uma vila que tudo que era produzido, segundo os historiadores, era dividido de forma igualitária ou mais justa. Entendeu? E isso incomodou a sociedade, claro que incomodou. Ele não estava atrelado a nenhum poder político, não estava atrelado aos coronéis, não estava ligado à igreja religiosa, nem estava ligado ao governo. Então essa comunidade... E o que aconteceu? Os coronéis que exploravam a mão de obra barata das pessoas começaram a perder funcionários. Não tinha as pessoas para trabalhar nas fazendas. Porque as pessoas queriam... Toda pessoa quer uma vida melhor. Então o surgimento do Arraial de Belo Monte, essa proposta que o Antônio Conselheiro trouxe, cativou muita gente. Eu não vou continuar para não dar spoiler do filme, mas vocês já viram que ia explodir um caldeirão de confusão aí. O que a gente vai tratar aqui é a forma como a gente vai analisar isso aí. Já disse a vocês o que é um audiovisual. Já falei o que é uma adaptação. A adaptação pode ser de um fato real, como foi a Guerra de Canudos, ou um livro fictício. Falei que essa questão, que toda a ficção contém aspectos da realidade, é baseada na realidade e traz dados da realidade. Um filme com uma temática sobre a Guerra de Canudos que fala das injustiças que aconteciam na história brasileira, no Nordeste brasileiro, são dados da realidade. Só que isso aí é trabalhado durante o filme. É diluído dentro do roteiro, mas nós que somos professores,
todo professor continua sendo estudante o resto da vida. Os estudantes e as pessoas que se interessam por cinema e querem assistir o filme e compreender aquilo que está sendo assistido, aí esse curso é interessante. Porque quem vai assistir o filme por lazer, ele vai ter aquela compreensão razoável da história para simplesmente dizer, não, gostei desse filme, eu não gostei desse filme. Mas quando você vai trabalhar o filme como obra de arte, vai trabalhar o filme como referência para o estudo da história, da sociologia, da filosofia e de qualquer outro tipo de ciência humana, aí é mais divertido. Aí é bastante divertido, por sinal. Então a gente vai usar os recursos cinematográficos para conhecer um tema e correlacionar essas questões desse filme com o tempo atual, com o Brasil do século XXI. Então, nossa proposta aqui é essa. Então, eu dei aqui a dica dos 2 livros, que quem se interessar por ler, vale muito a pena. Eu sugiro até que, eu indico sempre, leia um livro antes do filme, quem puder, mas isso não atrapalha, é só uma sugestão. Eu sugiro que a pessoa leia o livro dos Sertões e algum outro livro sobre, de que é do Edmundo Muniz, mas tem centenas de livros ou artigos sobre Canudos. Leiam e vão para o longa-metragem. Quem é nordestino vai levar uma pequena vantagem, que está falando sobre sua região. Quem é brasileiro tem que entender aspectos geográficos. Então ele pode chegar e ir lá no navegador que ele gosta de usar na internet, pesquisar o que é a Caatinga, como vivia o povo nordestino no século XIX, questão das secas, que passou pelo século XX, sempre foram questões bastante relevantes. Entender um pouco sobre o que é o Nordeste do século XIX até os dias atuais. Com essas informações a gente vai assistir o filme. E no filme a gente vai observar isso aí, os aspectos da realidade que estão lá. Outra coisa interessante é que a história de Canudos se passa no século XIX. Mas o filme foi produzido em 1997. Foi lançado em 1997. Então, o filme foi produzido na década de 90 do século XX. Aí vem uma coisa bastante legal. Se você pegasse alguém do século XIX, alguém até que esteve em Canudos, durante a Guerra de Canudos, e assistisse o filme, ele ia identificar situações que ele dizia, não, essas situações não aconteceram naquela época. Esses temas, esses debates não eram relevantes para aquela época. Exato. Os temas relevantes presentes em qualquer produção cinematográfica refletem a época que o filme foi produzido. Por isso que eu falei, um livro não é a transposição direta para o cinema, ele é uma adaptação. Então, o livro Sertões, que foi escrito no século XIX, ele foi adaptado para o cinema na década de 90 do século XX e foi inserido dentro desse filme aspectos da realidade do século XIX e aspectos da realidade, temas relevantes da década de 90 também. Também. Então, aspectos, temas da década de 90 que estavam relevantes foram inseridos dentro do filme. É por isso que o Pedro Paulo Funari cita que toda ficção é baseada na realidade e tem aspectos da realidade atual de quando o filme foi produzido. Então, quando a gente vai fazer uma análise teórico-crítica de uma obra cinematográfica, a gente tem que ter essa estrutura na mente. Olha, a gente vai ter que assistir o filme, a gente compreende um filme, mesmo se tratando de uma história do século XIX, a gente compreende muito bem no século XX e agora no século XXI. Por quê?
porque os temas apresentados lá são próximos. É mais fácil, olha, presta atenção, é mais fácil uma pessoa do século 21, de 2025, compreender o filme sobre a Guerra de Canudos do que uma pessoa do século 19. E uma pessoa que viveu a década de 90 do século 20 vai compreender mais ainda, porque ele vivenciou aquela época. Certos detalhes, certos termos, quem viveu a década de 90 ou estuda sobre a década de 90 vai compreender mais do que quem está assistindo aqui atualmente no século 21 do ano 2025. E mesmo essa pessoa do ano agora, os jovens que estão nesse curso, que nasceram no século 21, vocês ainda vão compreender muito melhor do que uma pessoa do século 19, mesmo que ela foi testemunha ocular, mesmo que ela estivesse presente na Guerra de Canudos, com o perdão do anacronismo, né? Porque uma pessoa que venceu Canudos está viva hoje, por enquanto está muito fora da realidade. E anacronismo, para quem não sabe, é isso aí, quando você insere algo de uma época em outra época que não tem nada a ver. Do tipo, você faz um filme sobre o Império Romano e coloca o cara usando uma metralhadora, que não é anacronismo, é algo que está fora do seu tempo, fora do seu contexto. Mas a guisa de explicação com recurso pedagógico, ele pode ser utilizado. Então, é isso que eu estou dizendo. Se existisse uma pessoa do século XIX hoje que assiste o filme, ela não ia ter um entendimento igual, tão profundo como nós, habitantes do século XX e XXI. Porque os temas que os roteiristas apresentaram, os dados da realidade inseridos no roteiro, inseridos no filme, tratam de questões do século XXI e outras questões que eram relevantes no século XIX, no século XX e no século XXI. Entendeu? Então, ou seja, um bom filme, um filme de qualidade, um filme muito bem feito, ele pode ser assistido em qualquer época. Vocês podem assistir um filme da década de 20, vocês vão estranhar um pouco, mas você tem os recursos de estudar sobre aquela época. Um filme da década de 30, 40, qualquer época que tem um bom filme, você pode assistir. Se você não tiver um nível de entendimento com a pessoa daquela época, mas você vai ter um entendimento sim. E quem quiser estudar, quem quiser se aprofundar, quem usar essas dicas que eu estou dando aqui, dizer, ó, esse filme, por exemplo, Drácula de Bela Lugosi, filme da década de 30. Aí você vai assistir o filme, fantástico, fabuloso. Mas detalhe, o filme não tem trilha sonora. Hoje, para nós, é uma experiência até legal. Você assiste Drácula de Bela Lugosi, você vai assistir um filme com trilha sonora. Todos os filmes atualmente têm trilha sonora. Aí você se pergunta, existe a necessidade de ter trilha sonora de um filme? Primeira pergunta. Ou outra, será que não poderíamos fazer um filme sem música? A prova que o Bela Lugosi, o Drácula do Bela Lugosi, foi um filme sem trilha sonora e é um filme fabuloso, um dos grandes clássicos. Drácula de Bela Lugosi. Bela Lugosi é o ator que interpretou Drácula, né? Como tem muitos filmes de Drácula, a gente tem que sempre usar um referencial. Não é só Drácula só não é suficiente. Mas estou dando como exemplo. Mas voltando ao filme da Guerra de Canudos, a gente vai assistir o filme Guerra de Canudos, vai compreender um pouco da Guerra de Canudos, um pouco das questões do século XIX e muito das questões do século XX e questões que ainda são relevantes no século XXI, inseridas dentro da história. Em uma história que a trama, o roteiro, se passa no sertão da Bahia do século XIX. Por que é que tem aquela velha pergunta? Por que eu? Vocês que aí do programa, desse projeto do Cleiton, por que eu, jovem, que nasci em São Paulo, citadino, ou seja, morei a minha vida toda na cidade,
nunca vi um pé de umbu na vida, nunca vi um pé de jerema, nunca vi a caatinga, só em filmes. Por que eu tenho que assistir um filme sobre o século XIX, do Nordeste da Bahia? Por quê? Qual é a função prática desse filme na minha vida? Porque o que esse filme vai acrescentar ao meu arcabouço intelectual? O que esse filme vai estimular meu pensamento crítico, a minha visão de mundo? Eu, um jovem habitante das grandes cidades brasileiras do século XXI, que usa um celular, que acessa a internet, para que eu tenha que saber que havia um cara que juntou um religioso, que muitos vão dizer que era completamente maluco, vão até atribuir situações que não correspondem à realidade, porque eu tenho que saber que no final do século XIX houve 4 expedições para destruir um arraial de populares no sertão da Bahia. Primeira expedição de policiais, uma segunda com policiais e militares aqui da Bahia, uma terceira com o tenente-coronel Moreira César, um tenente-coronel do Exército Brasileiro, saiu lá do Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil, para destruir um arraial no sertão da Bahia. Porque eu tenho que saber que houve uma 4ª expedição, essa comandada por um general. A terceira foi um tenente-coronel, a última foi um general e um ministro da guerra. Não era Ministério das Forças Armadas, era ministro da guerra. O ministro da guerra saiu do conforto do Rio de Janeiro para vir para a Bahia. Ele não foi para a frente de batalha, mas ficou aqui no sertão da Bahia acompanhando essa guerra. 4 expedições, sendo a terceira de um tenente-coronel e a última de um general. 2 expedições do fabuloso grande exército brasileiro para destruir uma vila de pessoas pobres no sertão da Bahia. Por quê? Eu, agora no século XXI, jovem, tenho que saber disso. Pode ser por curiosidade? Pode. Mas ser curioso, né, porra? Convenhamos. Desculpa a palavra. Que aqui, esse termo é vírgula aqui na Bahia. Por quê? Eu tenho que saber disso. Que o exército brasileiro destruiu uma vila de populares no sertão da Bahia. Fez uma guerra no sertão da Bahia. Por que isso é relevante hoje? Aí vocês vão assistir o filme. E vocês, estudantes, aí vão me responder. Por que eu tenho que saber disso? São 3 questões que eu quero. Por que eu tenho que saber que houve essa guerra no sertão nordestino no século XIX? Segundo, qual a relevância disso para a sociedade brasileira do século XXI? Terceiro, qual a relevância disso na minha vida? Aí cada pessoa tem que responder de forma individual. Qual a relevância disso na minha vida? Pode ser curiosidade. Legal, né? Legal que pessoas do sul do Brasil, é relatado isso, pode ser uma lenda, pode não ser, disseram que iam sair do Rio Grande do Sul para cortar baiano na faca. Entendeu? A gente vai sair do Rio Grande do Sul porque a gente tem uma cavalaria espetacular, nós somos os melhores guerreiros do Brasil e a gente vai cortar baiano na peixeira ou na faca, como vocês preferirem. Porque não veio só soldados do Nordeste, veio soldados, a cavalaria veio do Rio Grande do Sul, veio soldados de várias partes do Brasil para lutar. Por quê? Por quê? Que interesse o governo federal brasileiro, o presidente da República, tinha interesse que ameaça uma cidadezinha, um arraial, não era nem uma cidade, um arraial, lá no Cafundó, do sertão nordestino, com um monte de gente pobre, populares. Que ameaça tinha para o Brasil? Tinha para a República Brasileira. Orgulho do Exército Brasileiro, a República. Que o Brasil ia se tornar um grande país, uma grande nação.
todo aquele patriotismo, não, a república, o império era o atraso. Agora com a república se tornaremos um grande país. Que ameaça essas pessoas tinham para esse sonho. Então, gente, eu já dei aqui algumas dicas de como será interpretado. Assistam o filme. Tem os 2 livros como referência. Tem uma música de uma banda brasileira fabulosa chamada Armada, que tem uma música com esse nome, Canudos. Inclusive essa banda Armada é uma coisa fabulosa. Eles têm uma música em homenagem à minha conterrânea mais famosa. Eu sou natural de Feira de Santana, na Bahia, e Maria Quitéria nasceu em Feira de Santana. Eles têm uma música até em homenagem a Maria Quitéria. Mas o que é relevante para nós para agora é se vocês ouvirem a música do Armada, Canudos. Armada, não é Armada, pessoa armada não, Armada com H, que o Armada era o nome da Marinha. Marinha não é um termo tão antigo não, o termo antigo, os navios de guerra era Armada. Armada era aquele conjunto de navios de guerra. Então, Armada, só que tem um H depois do R. Então, eu acho que é depois do R. Armada, banda de rock, você bota lá no YouTube, Armada, banda de rock, música Canudos, que vai dar o link. Então é isso, pessoal. A gente falou aqui sobre a proposta de se trabalhar o cinema, o audiovisual como forma de aprendizado da história brasileira. Às vezes até uma inspiração. A gente assiste um filme e, pô, velho, eu acho esse filme massa, eu fiquei curioso, vou ler livros sobre o filme. Então o audiovisual tem essa coisa incrível. Você assiste um filme sobre um tema e dá curiosidade de você assistir, ler, conhecer mais sobre esse tema. E Canudos, a Guerra de Canudos traz isso. É um tema apaixonante, entendeu? É algo importante da formação do nosso país, entendeu? É uma guerra que foi travada dentro do Brasil pelo exército brasileiro contra o povo brasileiro. Uma coisa muito específica, é preciso ter uma metodologia para analisar essa questão, que não foi uma guerra do Brasil com outro país, foi uma guerra do Brasil com uma cidade do estado da Bahia, sendo a Bahia um território brasileiro, coisa muito específica. Não havia estrangeiros, havia quem estavam lá eram brasileiros, o exército brasileiro combateu o povo brasileiro. Então é preciso saber disso. Não ataque ao exército, não. Jamais. O que eu estou trazendo aqui é um aspecto da história. As pessoas envolvidas na história do exército brasileiro do século XIX estavam envolvidas diretamente nesse fato. O governo brasileiro estava envolvido diretamente nesse fato. E a gente tem que compreender isso aí. O filme é essa ferramenta de divulgação, de você visualizar, de despertar em você o interesse pelo assunto. Vai ter temas retratados, como eu falei, temas que são totalmente ficcionais, ou poderiam ser o que a gente falou, especulação. Pode ter acontecido situações parecidas com aquela, mas não exatamente aquelas. Mas tudo que está ali é plausível de ter acontecido. Nada ali está fora do extraordinário. Entendeu? Então quem conhece Canudos, quem estudou sobre Canudos, quem conhece o Brasil do final do século XIX, sabe que tudo aquelas situações poderiam ter acontecido. Então tem as coisas que realmente aconteceram, que foi transpostas para o filme. Algumas sofreram adaptações pelo próprio ritmo de um filme. Um livro você pode gastar um capítulo inteiro, 2 capítulos, narrando uma cena. Um filme não. Um filme em um tempo pré-determinado, de 2 horas, de 3 horas, tem que entregar aquilo pronto. Você tem que sentar, ter o início, o desenvolvimento, o ponto culminante e o final do filme. Então, o tempo é um fator limitante.
Um livro pode aprofundar muito mais, um filme não. Então, teve adaptação? Teve todas essas questões. Então, vamos sentar juntos, assistir o filme e no próximo vídeo, no próximo encontro, a gente vai conversar sobre esse tema. Valeu, pessoal! Um abraço a todos. Um abraço ao professor Cleiton, aos professores envolvidos nesse projeto. O vídeo vai estar disponibilizado no YouTube. Quem quiser assistir, pode ficar à vontade. Quem tiver críticas, ressalvas, observações, podem colocar nos comentários sem problema nenhum. Estou aqui à disposição de quem se interessar pelo tema. Então, pessoal, um abraço, assistam o filme, se divirtam e a gente teremos o nosso próximo encontro para tratar o tema desse filme. Valeu, um abraço, vida longa e próspera.